Boa noite, Marcelo, professor Paulo Chagas. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo na paz? Na paz, graças a Deus. Que honras ter você comigo aqui, meu amigo. Rapaz, eu sou um eterno aprendiz. Olha o Marcelão aí também, lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Marcelo. Oi, Sérgio. Você tá bom, meu amigo? Tudo bem. Que bom que deu certo, hein? Você tá com a gente também? Amanhã eu estou finalizando isso, tá? Porque deu um probleminha Ah, aqui, ó. Não consegui relaxa. fazer mas a gente faz. Preocupa não, estamos em casa, meu amigo. Estamos em casa. É uma honra estar com vocês. Professor Paulo Chagas, tá, Marcelo? Um, digamos que é um dos ícones da contabilidade e previdência aqui do Brasil e também está com a gente. Estou falando que é uma honra ter ele com a gente aqui também. Vai ser muito gratificante essa troca aqui, porque eu também aprendo muito com vocês, né? Aqui, como eu falo, é uma mentoria, não é uma aula. A gente vai trocando aqui e a gente vai conversando e aqui a gente vai conseguir aprofundar muito mais do que as aulas da ANSEP, né? Então, é muito feliz aí por vocês estarem com a gente. O resto do pessoal está entrando aí e enquanto isso a gente vai conversando aí. Paulão, você está fazendo o que agora, Paulão? Dando aula, consultoria? Me conta o que você está fazendo. Não parei, agora estou parado. Parado? Uai. Aposentou, cara? Pois é, né? Mas aí eu fiquei em casa, não gostei muito não, entendeu? É, né? Aí eu tô, eu falei, quer saber de uma coisa? Aí eu conversei com o Marcelo, porque eu estava na comissão, e Hum. aí depois eu tinha parado, aí conversei com ele, voltei para a comissão e estou nas comissões também no CRC. Ah, legal. CRCDF, eu tô como conselheiro lá. Se precisar de alguma coisa, me fala, viu? Beleza. Eu sou um dos Ô, conselheiros. Sérgio. Olha, fala, meu amigo Marcelo. Sandro, Me conta. eu usei o notebook hoje. Olha Notebook só, LM. que legal, cara. Tá fazendo um comparativo, mas eu tive algumas dificuldades aqui, ó, Uhum, porque eu usei ali aquela parte, eu botei as fontes, né? Como é que você falou naquela aula. uhum. E, mas quando você vai para o estúdio, eu fiquei com a dúvida que o estúdio não obedece o que você colocou na conversa, né? Ou sim? Ó, sim, a gente vai conversar isso bem profundamente no segundo e no terceiro encontro, que a gente vai entrar bastante. Depois a gente pode até conversar, no privado para te dar umas orientações, dar uma adiantada. Mas ele é aquela história. É, tudo funciona dependendo daquilo que você quer, onde você quer chegar. E às vezes onde você quer chegar demora um pouco, você tem que lapidar, igual uma pedra preciosa. Você tem lá a ideia, você tem a ferramenta, mas para chegar onde você quer, demora um pouquinho. Deixa eu dar só uma boa noite para o Alessandro. Alessandro, é muito bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, tá no mudo ainda aí. Boa noite. Aí, Eu não quis interrompê-los. É ah, uma honra e legal. satisfação, Sérgio Cabral, ainda mais nessa sala com o Marcelo e meu amigo Paulo Chagas, que há anos não vejo. Olha só. Meu grande amigo Alexandre, saudade de você, Pois rapaz. E eu é, tô na. rapaz. Como é que você some assim? Você tá Ah, onde, cara? Que eu pode não sumir do sumi, não, sistema, rapaz. Seu não. cabelo é que ficou branco. E o meu que caiu. Saudade de Mas, você, meu amigo. Pois é, cara. Saudade. Também saudade demais de você, cara. Indo aí pra Brasília, eu vou te ligar pra gente almoçar. Tá fechado. Marcelo, você já entendeu que aqui é quase uma confraria, né, Marcelo? É. É. E aí, meu amigo, eu vou te explicar exatamente como que a gente faz isso, tá? Eu tava, essa semana, eu tive, só dar uma ouvida. Tatiana, seja muito bem-vinda, viu, Tatiana? Tatiana lá do Ceará, da Previdência do Estado do Ceará, e é uma honra ter ela tá com a gente aqui também, viu? Boa noite, Tatiana. Tá no mudo. Boa noite a todos. Ô, Boa Tatiana, noite. muito bem-vinda, viu? Obrigada. A gente tá só conversando aqui, tá, Tatiana? Só na confraria aqui. Tá, joia. E aí, Marcelo,
Eu estava até conversando com com um amigo essa semana, ele estava com um desafio também. Qual que era o desafio dele? Eu vou até depois eu vou convidar ele na aula de resolução de problemas, que aí eu vou explicar direitinho. Eu ver se eu convido ele para ele contar como que ele chegou no problema, para resolver o problema dele, tá? Vale a pena a gente acompanhar o processo de construção, tá? Mas tem coisa que você consegue direto, tá, Marcelo? Você bate, ela abre que você fala assim, caraca, você fica até emocionado. Tem coisa que você tem que capinar, tem coisa que você não consegue. Você tem que parar, deixar esfriar um pouco a ideia, depois volta para aprender, para tentar de novo. Então, assim, o que eu sempre peço para o pessoal é a gente ter a iniciativa para tentar, testar. Porque a partir do momento que você começa a testar, é um laboratório. Você vai melhorando, melhorando, daqui a pouco você começa a acertar, cara. Eu vou te falar, eu vou mostrar alguns casos para vocês aqui de coisa que eu bati na trave, 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 trave. Aí daqui a pouco quase a bola entrou, aí daqui a pouco faz aquele gol feio, daqui a pouco você faz um golaço. Mas você tem que testar. Eu gosto sempre daquela mensagem daquele documentário do Michael Jordan, não sei se quem assistiu, do Netflix. O pessoal fala dos milhares de pontos que ele fez, mas ninguém lembra dos milhares que ele não fez. É tipo assim, 1.100 vezes mais o que ele não conseguiu acertar. Então, eu acredito muito na força da repetição, que a gente vai conseguir chegar aí num resultado melhor. Mas eu vou te mostrar, tá? Como a gente vai chegar. Aqui a gente vai passar alguns princípios que vão ajudar, vai te ajudar e vão ajudar vocês a conseguir resolver alguns problemas, tá? Já são 7h51, já vou começar. Quem for chegando vai entrando. E aí, deixa eu explicar um pouco como é que funciona a dinâmica, tá? Aqui eu vou colocar para fora como que eu faço, tá? Alessandra, Tatiana, Paulo, Marcelo. Como que eu faço? Como que é o meu modelo mental para resolver problemas? E eu consegui sistematizar tudo isso num processo. E aí desligou aqui alguma coisa aqui que. Vocês estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo? Sim, Então, né? sim, Estamos ouvindo, sim. Aqui. sim. A luz A que. tela é que Sim, ficou sim. azul. A luz que desligou aqui, eu fiquei igual o cara lá do Datinha aqui. Deixa eu só ver o que que eu É, consigo. o O que que Smurf. aconteceu? É igual o Smurf aqui. E aí Voltou, eu. voltou a cor. Voltou a cor? Peraí, Isso. deixa eu só. Voltou. Eu tô com equipamento novo aqui. Então, O cabelo eventualmente, continua ele branco. continua branco. Ah, não deu certo, não. O negócio que eu queria. Aí, deixa eu só voltar aqui. A questão do negócio. Tá, vamos lá. É, Vamos lá. O que que a gente. Sem som. Tá sem Sem som, Sérgio. som e tá travado. Já avisou até que horas a gente vai E agora, aqui? tá me ouvindo? Só para eu me Só Sim, agora programar? sim. testando. Agora sim? Sim, Voltou? voltou. Ah, tá. Que estranho, travou foi tudo aqui. Tá. Deixa eu tava, tá? É, Deixa eu ver aqui. Ixi, acho que vai travar de novo. Pera aí, só um minutinho, gente. E agora, melhorou? O microfone? Estão me ouvindo? Beleza. Beleza, então vamos para frente. Alto-falante Sérgio, aqui a aqui. gente vai até que horas? A gente vai aqui até mais ou menos 9 horas, tá? Até mais ou menos 9 horas. Alto-falante, microfone. Tá, beleza. Então tá, vamos aos nossos. Voltando aqui. Então a ideia mesmo é eu emular aquilo que eu estou fazendo aqui dentro do meu dia a dia, tá?
E aí, nesses quatro encontros, o primeiro encontro, eu sempre falo dos princípios de IA, tá? São princípios que eu estabeleço aqui no meu dia a dia de trabalho, aonde eu tenho uma linha de raciocínio para perguntar e para entender como é que vem a resposta da IA. Tudo bem? Então, eu estabeleci alguns princípios que têm funcionado muito bem para mim. E eu acredito que já estou na sétima turma já. A gente já caminhou já com seis turmas e todas elas o pessoal saiu daqui bem, bem animado aí com o resultado que a gente conseguiu chegar com essa metodologia de trabalho que eu estou fazendo, tá? Então, a ideia é essa mesmo, a gente fazer esse trabalho no sentido de a gente estabelecer uma linha de raciocínio, tá? Uma linha de raciocínio. A partir do momento que eu tenho essa linha de raciocínio, eu vou para o encontro 2. O que o encontro 2 ele traz para a gente? Perguntas transformadoras. Eu sistematizei a forma de perguntar para a IA e como eu sou técnico, como eu estou trabalhando no dia a dia, vou trazer para você casos reais de como fazer perguntas melhores, tá? Vocês já viram alguma coisa por alto e alguma coisa que eu já falei, mas aqui eu vou aprofundar mais e mostrar como é que eu faço. O terceiro ponto, que é um ponto que é mais, que é a aula que eu gosto mais, é resolução de problemas com IA. A gente vai entender o que é um problema e como que eu abordo ele com inteligência artificial. Detalhe, nós estamos agora no momento, Tatiana, Paulo, Marcelo e Alessander, no momento de ruptura de tempo. Ou seja, o modelo mental que a gente trabalha para resolver problema não é o mesmo modelo que a gente vai abordar daqui para frente. É diferente. Usar a IA, eu vou mostrar para vocês como é diferente eu conversar com alguém mais inteligente do que eu. Você já pararam para pensar que às vezes eu não sei conversar com alguém mais inteligente do que eu? Porque eu tendo a nivelar o assunto pelo que eu conheço. Se eu nivelo o assunto pelo que eu conheço, o que acontece? Eu continuo na média. Agora, como que eu acesso a inteligência da IA? Que precisam entender que para mim não é nem inteligência nem artificial, é uma ampliação da mente humana, mas que ela sabe muito, ela conhece muito, ela tem como eu posso dizer, ela leu toda a internet, ela leu todos os livros, escutou todos os áudios, todas as músicas, todas as poesias, todos os clássicos. E eu tenho acesso a isso agora, tanto técnicos quanto do mundo todo. Eu posso, agora eu tenho a oportunidade, Paulo, de interconectar conhecimentos e matérias que antes era muito difícil, hoje eu consigo. Tudo bem? E o último, a gente vai pegar tudo isso e conectar num caso prático. A gente vai para um caso prático que ele começa bem simplesinho e depois ele vai se desdobrando. Eu passei para vocês hoje um menu de aulas. Naquele menu, naquele arquivo, eu tenho todas as aulas de todas as turmas para trás. Se vocês tiverem curiosidade de assistir para trás, vocês vão ver que cada aula é diferente, apesar dos princípios serem os mesmos. E vocês vão ver que a aula de vocês também aqui vai ser diferente. Por quê? Porque é uma conversa, não é a aula, como eu falo. Eu tento, eu continuo falando de aula, mas é um encontro onde a gente conversa e troca. E a troca entre a gente, ela é muito valiosa para esse processo de aprendizado. Tudo bem? Então, nesse sentido, deixa eu colocar só um já começamos aqui, porque tem gente que não entrou ainda. E eu aproveitar já falar. As aulas ficam gravadas. Se eventualmente você não conseguir assistir uma aula, você pode voltar a assistir. Quando eu abrir a turma 8, igual eu coloquei lá, vocês podem assistir a turma 8 até janeiro de 27. Vocês podem assistir todas as aulas que eu colocar, as atualizações também. A Alessandra é da turma 5.
está aqui assistindo a aula na turma 7, tá? Então, você tem a oportunidade de não perder. E qualquer coisa, se você ficar com alguma dúvida, é só me acessar. Vocês podem ter meu WhatsApp agora, acessar direto. Eu também gosto de fomentar que lá no grupo, que é um grupo só nosso, vocês também quiserem compartilhar alguma coisa que está dando dificuldade, que está conseguindo, que está querendo fazer, compartilha lá, que aí eu posso ajudar e também eu posso contribuir aí com alguma ideia, tá? Como alguns colegas nossos aí já tiveram algumas ideias e eu consegui contribuir, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar essa conversa? Deixa eu tentar mais uma vez ligar essa luz aqui. Ah, beleza, vamos ver se ela fica agora, que fica melhor a luz agora, que se ela não apagar aqui e não travar tudo de novo, tá? Então vamos lá, vamos pro caso. Aula 1, turma 7, princípios de IA. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que é uma tela onde eu fiz uma apresentação. Detalhe, gente, tudo, tudo que eu faço aqui é com IA. Então nem precisa me perguntar, Sérgio, isso aqui você fez com IA? Sim, eu fiz com IA, tá? Então, já podem ficar assim cientes que tudo que eu estou fazendo aqui é com IA. Essa apresentação foi feita aonde? No Notebook LM. Marcelo, depois eu mostro para vocês como que eu fiz isso aqui também, tá bom? Mas é importante entender do roteiro, vocês vão ver que cada aula tem um áudio, um podcast de cada aula, resumindo aquele tema. Tudo foi feito com IA, dentro da IA, tá bom? Ah, Sérgio, como é que eu faço? Aí a gente pode, na próxima aula, começar. Pô, fiquei, gostei disso. Como é que você fez? Aí eu vou e mostro para a gente chegar nesse entendimento. Para não ficar aquele negócio. Ah, será que ele fez? Sim, eu fiz, tá? Então a resposta já está dada. Então, a inteligência artificial, a inteligência ampliada. Eu já vou começar cravando isso. Eu não entendo a IA como inteligência artificial, viu, Tati? Eu entendo como inteligência ampliada. Ela vai ampliar o quê? Vai ampliar aquilo que a gente tem. Se eu sou preguiçoso, ela vai ampliar. Se eu sou diligente e organizado, ela vai ampliar. Se eu sou desorganizado, ela vai ampliar. Ela só é um catalisador daquilo do meu processo de trabalho. Se você tem 1 ano de experiência, se você tem 10 anos de experiência, ela vai expandir isso. Então, por isso que eu falo que nós vivemos numa época, num momento, onde nunca foi tão importante para nós profissionais experientes. Por quê? A gente tem o conhecimento, a gente viu a construção de muita coisa e a gente tem a capacidade, uma visão que poucas pessoas têm. E com a IA eu consigo amplificar isso. Tenho certeza que todo mundo que já passou por aquela de, eu preciso fazer uma consulta no banco de dados. Tu tinha que esperar na fila para a TI achar um tempo para contabilidade, para finanças ou para orçamento, para chegar na sua vez. E quando chegasse na sua vez, você tinha que conversar com um cara que não era o cara que ia fazer, é o analista de requisitos, queria pegar aqueles requisitos, entender ou tentar entender aquilo que você quer, passar para um analista de sistemas, que ia passar para um estagiário, que ia desenvolver, que ia devolver para o analista de sistemas, que ia devolver para o analista de requisitos, e ia chegar para você algo que você não pediu, porque ele não entendeu. O que que acontece agora, Alessandro, Paulo, Marcelo? Eu consigo pular essa parte e ir direto para o que eu quero. Porque agora eu não preciso mais de um programador. Eu não preciso de um cara para eu consigo fazer, tá? Então, ela amplifica, ou seja, você não é mais o passageiro, tá até legal ali, ó. Você assume o volante. E por que que eu sempre falo que a mentoria não é sobre ferramenta? Ferramenta, você vai lá na Udemy, paga um curso de R$ 99,90, o cara vai te ensinar a mexer na ferramenta. Mexer no para com onde aperta, onde clica, a gente vai ver como é que funciona um pouco disso. Mas o que ninguém está ensinando é o processo mental por trás disso. E eu vou te afirmar
mudou o jogo. O jogo mudou. Tanto é que mudou que quem está falando aqui não é um cara de TI, é um cara de contabilidade, da área meio. Por que que a galera de tecnologia não está indo para tanto falar? Não está se jogando a falar? Porque a IA, ela está fazendo uma coisa muito interessante, ela está tirando a hegemonia da galera de tecnologia, que antes era deles. Agora, nós, usuários, temos a oportunidade de fazer alguma coisa para a gente. Então, não é sobre ferramenta, é um manifesto sobre relevância. E o objetivo não é só ensinar o chat GPT, mas capacitar vocês para raciocinar a partir do repertório que vocês têm. Vocês têm. Você vai só amplificar, tá? Então, a ideia é exatamente essa. Então, nós estamos vivendo uma atualização de sistema do tempo. Estamos vivendo. Eu gosto dessa alegoria da prensa de Gutenberg. Né? A prensa de Gutenberg foi a primeira máquina que viabilizou o quê? Os livros. E a partir de uma máquina que viabiliza os livros, nós temos uma revolução no conhecimento. Antigamente, até a prensa de Gutenberg, todo o conhecimento ele era detido na mão de quem? Dos escribas, dos sábios, dos alquimistas, do clero. E chegou um cara que nem foi o Gutenberg, né? Porque a história diz que o Gutenberg comprou, financiou e não conseguiu pagar as prestações e foi outro cara, mas quem ficou com a fama foi o Gutenberg. O Gutenberg no final foi um caloteiro, mas o nome ficou para ele. E o Gutenberg fez o quê? Criou uma prensa onde ele conseguiu o quê? Multiplicar o conhecimento. E depois da prensa de Gutenberg, você tem o quê? Uma explosão. Você tem reforma protestante logo depois disso. Você tem revolução industrial depois disso. Simplesmente porque um cara tirou da mão de poucos a oportunidade de quê? De aprender, de conhecer. E eu dou a mesma proporção para a inteligência artificial do que a prensa de Gutenberg. A mesma. Ela franqueou o conhecimento. Da mesma forma que a internet franqueou o sucesso. Eu gosto sempre desse raciocínio. A internet, um das grandes revoluções da internet, além de conectar as pessoas, ela revolucionou o quê? Revolucionou o, o sucesso. Porque antes, para fazer sucesso, tinha que fazer o quê? Aparecer na tela da Globo, não é? Na novela, ou no SBT, ou sair no jornal, na primeira página do Estadão ou da Folha de São Paulo. Ou seja, eu lembro uma vez um cara falando, Alessandro, sobre quando morreu aquele cara que é o executivo da Ação Livre, quando morreu, o maior executivo da Ação Livre. Quando ele morreu, a reportagem falou assim: morre o homem que durante 50 anos ditou no Brasil quem faria sucesso. Imagina, na mão de um homem, ele decidia a música que eu gostava, a música que eu escutava, porque ele que era o cara que colocava a música na novela. Ele é o cara que lançava. E se ele gostasse do RPM, ele ia botar o RPM para fazer sucesso. O Roupa Nova. Ah, ele gostava. Pronto. A internet fez o quê? Mudou. Ela franqueou. A internet aparece quem? Um monte de cantor que saiu na internet, que estourou na internet primeiro. Aqui eu tava vendo aquele João Gomes, que é um cantor de forró, o cara tem uma voz bonita pra caramba. Ele estourou na pandemia, dentro da casa dele. O Whindersson Nunes, quase todos aqui devem saber quem é. Um cara do interior, do interior, do interior do Piauí, virou uma celebridade por conta da internet. A IA, ela vem franquear, ela vem democratizar a solução de problemas da nossa geração. Ela traz isso, é essa camada que eu entendo. E essa ruptura deixou apenas de ser um software, ela se tornou uma extensão da nossa cognição. Por isso que
nós experientes, nós cabelo branco, eu cabelo branco, né? Posso falar. É a nossa vez. Pela primeira vez, não é a galera de tecnologia que está despontando, são as pessoas que estão conseguindo aplicar isso no dia a dia. Gente, pega isso, porque assume essa postura, porque é assim. O professor, Paulo, que é bom professor, ele vai ficar melhor ainda. Ele não precisa ter medo da IA. Ele vai ficar melhor ainda. O, o analista de orçamento, o contador, ele vai ficar melhor ainda. Por quê? Agora ele tem essa oportunidade. Tudo bem? Estamos comigo? Estamos nivelados aqui? Todos acordados? É isso aí. Vamos para Beleza? frente. Vamos para frente. A IA não veio para substituir, mas ela veio para ampliar. Ela veio para ampliar as, as suas capacidades. Vou até trocar aqui. Vou colocar isso aqui, ó, para me ficar mais. Olha só, vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui junto de vocês. Pronto. Estão me vendo lá aí dentro do negócio? Então, né? Ainda não. Ainda não? Antes estava melhor, mais em cima. Mais em cima aqui? É. Beleza. Vou Aí. colocar aqui, beleza. Então, a gente vê a oportunidade. Vou colocar assim que fica melhor, que aí eu não fico na frente. Então, a gente tem a oportunidade de ampliar as nossas capacidades. Ampliar as nossas capacidades. Deixa aqui que fica melhor. Aí, ficou legal agora. Então, a IA funciona como poder que amplifica suas capacidades naturais. Ela não possui consciência. Tem um monte de gente aí falando, porque a IA vai dominar o mundo, vai não sei o quê. Cara, ela não chegou nesse nível ainda e não vai chegar. Para mim, o que torna um ser humano humano é muito mais do que a quantidade de banco de dados que ela tem na cabeça. Tem até discussões, né, na pedagogia, quando a criança tem a noção dela mesmo de ser humano, tem questões filosóficas profundas com relação a isso. Por isso que eu acredito que a IA nunca vai ser humano. Nunca vai ser humano. Ela vai replicar a arte da imitação, né? De uma forma monstruosa, mas ela nunca vai ser um ser humano. E a regra de ouro: se você tem repertório, a IA estende e o torna super-humano. Se você tem mediocridade, ela apenas vai acelerar a sua mediocridade. É Posso? assim. Pode, Paulo, por favor. O que eu estou entendendo é o seguinte: você tá tentando nos passar que, se eu souber construir uma base de dados, e se eu souber interagir com essa base de dados, eu vou ter a IA me apoiando e vou ter bons resultados. Eu estou Eu entendendo que você vou está falando isso. É, eu vou só estender um pouco mais o raciocínio. Não só a base de dados, mas o teu conhecimento pessoal, as tuas experiências. É aí que eu quero chegar. Então, eu tenho uma base de dados. Aí, o meu conhecimento vai ser para análise do resultado apresentado Exatamente. também. É Tem isso? uma, tem uma questão, tem uma questão que que a gente vai ver lá no Perguntas Transformadoras, tá? Para fazer uma pergunta, eu gosto sempre de estruturar. Depois eu faço isso automático. Mas eu vou perguntar, eu dou um papel para a IA, o que eu quero que ela faça, o contexto e a intenção. As pessoas desdenham da intenção de quando você vai resolver um problema. Gente, aqui é isso mesmo, tá? Vou provocá-los a raciocinar nesse sentido. Quando eu tenho lá, Marcelo falou, poxa, hoje eu usei o notebook LM. O que que você queria? Eu queria fazer X, mas por quê? Eu quero encantar, eu quero provocar, eu quero ter uma visão que ninguém teve ainda sobre esse assunto. A intenção para mim é a rainha e o contexto é rei. Mas a gente vai entrar isso mais para frente. Mas e na sua linha, Paulo? Quanto mais experiente eu tenho, eu refino o quê? A minha intenção.
Sabe aquela história de você mandar um e-mail, pegar e escrever aquele e-mail gigantesco, e você sabe que aquele e-mail vai bater do outro lado e vai fazer confusão, sabe? Vai dar briga. Sabe quando você sabe que aquele e-mail vai dar confusão e você antes você guardava ele e deixava para mandar no outro dia? Tem que tomar cuidado só para não botar o remetente, né? Vai que você aperta lá e vai, sem você querer. Mas a IA consegue captar isso. Tipo, eu estou fazendo um e-mail pro fulano de tal, eu quero matar ele. Só que eu não posso. Eu quero uma comunicação não violenta. Eu preciso resolver o meu problema. Porque você quer brigar ou você quer resolver o problema? Qual, o que que você quer? Entendeu? Por isso que eu falo que amplia. Se você quiser ser um cara da arruaça, ela vai ampliar a arruaça, meu amigo. Agora, se você não quer criar problema, e isso vem da maturidade do teu repertório, da onde você quer chegar, ela te ajuda com isso. Porque não faltam palavras às vezes, gente. Gente, para mim falta, eu não sei vocês. Às vezes para mim falta argumento, falta palavra. Mas quando eu falo para ela, cara, eu preciso chegar aqui, só que me faltam as palavras. Pode me ajudar? Você pode me mostrar um contexto diferente? Você pode me mostrar um ângulo diferente que eu não estou vendo? A IA consegue te dar isso. Vai lá, pode falar, pá. Eu vou ficar perguntando nessa linha, Sim, como o contato foi por fundo de pensão, eu vou continuar nessa linha de fundo de pensão, tudo bem? tudo bem, mais Tá difícil. joia? Mais difícil. Eu estou entendendo que você está falando de IA e aí é, eu peguei o que você falou e eu fico pensando o seguinte: eu vou pegar o último seminário da ANSEP. Quando se falou em comunicação, uma preocupação básica é lá no produto final, né? Eu vou pegar uma frase assim: a frase tem que estar bonita, tem que estar humanizada, aquele negócio todo. Só que eu estou entendendo que antes dessa frase tem todo um relacionamento de experiência e acesso à base de conhecimento. É isso que eu estou pensando. Exatamente. Estou certo? É isso. É repertório pessoal. E repertório pessoal é isso que eu falo. Eu queria que vocês ligassem, ficassem atentos no LinkedIn para ver quem está falando de IA. Faz uma avaliação quem está falando. Quem está falando é quem está falando muito, os maiores. Muitos deles são jovens. E você vai ver, o cara quando é jovem demais, ele vai estar falando sobre ferramenta. E o cara quando é mais experiente, ele vai estar falando sobre aplicação. Presta atenção nisso. Você vai ver, você vai olhar as postagens dos caras no LinkedIn, você vai ver que quando o cara é jovem demais, ele vai falar o quê? Ferramenta, 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 ferramenta. Quando o cara é mais experiente, ele vai falar sobre aplicação, reflexão, aonde a gente pode chegar, da onde que a gente está indo. E você vai ver que a abordagem é diferente. E aí, Paulo, indo para isso aí, se eu estou falando sobre comunicação na Previdência, eu não estou falando sobre comunicação, eu tenho que falar sobre comportamento. A frase tem que ficar bonita, mas eu tenho que entender que vender previdência para latino-americano, se para anglo-saxão é difícil, ou seja, do Equador para cima é difícil, do Equador para baixo é pior ainda. Você pega lá o Misbehaving lá, cara, é uma confusão. Os caras têm tese, tem cara ganhando Nobel de Economia só porque ele conseguiu convencer o povo a comprar Previdência. Basicamente, entender o rolê lá de, de, de comportamental. Então, mas como é que eu entendo isso? Quando eu sei que decisão financeira não é matemática, é comportamento. Isso vem da onde? Vem do meu repertório pessoal. E aí a IA vai fazer o quê? Explodir isso. Ou, se eu sou o cara do marketing, que estudei conceitos de marketing, que sei fazer uma headline legal, que sei fazer uma copywriting legal, que assisti lá
10 regras para fazer uma boa. Mas eu não li os clássicos de marketing. Eu não li Peter Drucker de estratégia, sabe? Eu vou estar diferente do cara que leu os clássicos de marketing. Tô falando de filosofia, não. Tá entendendo como que que eu quero trazer vocês é para esse lugar de, peraí, eu consigo mais com aquilo que eu sei. Não é, eu não preciso mais daquela questão de, eu preciso do cara da tecnologia. Não, eu sei. Agora eu só preciso encontrar o caminho, Marcelão, para chegar onde eu quero. Mas eu já sei que dá, agora dá. Sabe qual é a frase que eu tenho lá, Alessandro, na contabilidade? Quando vem, eu contrato agora, dica, tá? Dica de ouro, dica de ouro. Eu não contrato mais estagiário de contabilidade. Eu contrato estagiário da área de tecnologia. Me crucifiquem com isso, mas o meu rolê agora é tecnologia. E aí, quando o estagiário vem para cá, e geralmente eles têm uma frase assim, esses meninos, Sérgio, não dá. Sabe o que eu viro para eles e falo? Eu falo assim, gente, o cara deu ré no foguete. Se o cara deu ré no foguete, não me venha falar que não dá para fazer. Você pode me falar que não tem orçamento, que não tem equipamento, que não tem a ferramenta, vai ficar caro, que vai demorar, tudo, mas que não vai dar. Você não fala. Não, eu não aceito essa frase. Não aceito. Ainda mais com IA. E aí, quantas vezes eu peguei, bicho, vem cá, deixa eu fazer, vem para. Toma aqui, ó. Dava, né? Tá. Eu só estou contratando você porque eu não tenho tempo para ficar também desenvolvendo tudo. Eu contrato um cara para ganhar tempo. Então, se você tem repertório, regra de ouro, a IA vai estender e vai te tornar um super-humano. É o X-Men. Lembra do X-Men? Os super-humanos? É a mesma coisa. Mesma coisa. Deixa eu avançar É, aqui. esse ponto, ô, Sérgio, você me Hum, permite os demais aí, pode falar, pode falar. e aquele congresso da Brapa eu comecei a seguir lá o Walter Longo, né? Já eu tinha ouvido falar, mas não tinha caído a ficha na competência ali, do dinamismo dele, né? Eu escutava muito falar da época lá que ele era consultor, era sócio lá do Eike Batista, enfim. Mas ele traz uma frase, eu não vou saber exatamente como, mas ele argumenta muito que a questão das pessoas, né, as empresas e o indivíduo, eles precisam ter a alma digital, né? É isso que você está falando. Você está buscando ali um jovem ali, talvez nem é formado em contabilidade, que se for o melhor dos mundos, né? Mas ele tem que ter essa alma digital, porque senão realmente eu vejo isso pelos meus filhos aqui, cara. O mais novo, então, 16, eu já estou naquela fase, me ajuda aqui mexer na televisão, ele já chega e já É, destroça, né? Então, assim, a alma, eu tenho que incorporar isso, essa alma digital, né? sim. Eu acho que e a ideia, sabe, Alessandro? Eu estou procurando aqui no LinkedIn um cara que acho que vale a pena vocês seguirem, tá? Mas até o final da aula aqui eu acho ele aqui, que eu esqueci o nome dele aqui, mas porque eu tô com a cabeça funcionando aqui muito. Mas a questão é o quê? A questão é você entender que você tem alma digital, mas agora quem tem repertório é que está virando o jogo. A gente que está virando o jogo, porque a gente entendeu como é que funciona a parada. Por exemplo, a gente botou um RP de pé, a gente trocou um sistema. Eu sei como é que funciona isso. Então, quando eu vou botar uma IA para olhar o meu sistema, cara, eu botei o sistema de pé. Se eu botei o sistema de pé, eu sei todas as configurações. Então, se eu sei todas as configurações, com o IA, o que que eu posso fazer? Dashboard, consulta de banco de dados, que antes eu precisava de alguém tentar. Ai, bicho, eu queria muito que você entrasse na minha cabeça para saber o que que eu quero. Agora tem um cara que eu vou lá e falo com ele. Então, você, veterano, você ganha o exoesqueleto, que eu falo. Sabe? Você amplia suas forças. Então, no mundo pré-internet, quem aprendeu a lógica do débito e crédito e o raciocínio estruturado no papel possui uma vantagem competitiva desleal. Então, esse histórico é a bateria que alimenta a máquina. Seu repertório é o que transforma dados em estratégia. Gente, hoje é muito diferente um bando de dados para dados estratégicos. E hoje eu consigo fazer isso. Eu consigo. Sabe um insight que eu tenho muito, Marcelo? Eu tenho assim, terminar uma coisa e falar assim, cara, terminei aquele prompt, ficou maravilhoso, eu gostei.
eu viro e falo assim, Tatiana, GPT ou Gemini, beleza. O que que eu deixei passar? O que que eu não tô vendo? Qual o meu ponto cego? Depois que eu terminei tudo, tá? Depois que eu espremi tudo. Cara, às vezes vem coisa besta, mas às vezes vem umas coisas assim, caramba, como que eu deixei passar isso? Como que eu deixei passar isso? Sugiro que vocês façam esse teste quando vocês estiverem mexendo com a IA. Cara, o que que eu deixei passar? Qual o conceito aqui que eu esqueci, que eu não... Manda um desse, que você vai se surpreender muitas vezes. Algumas vezes não, mas algumas vezes ele vai te dar uma surpresa boa, tá? E aí o etarismo morre agora com a IA, por incrível que pareça. Por quê? Quem tem mais experiência, tem mais repertório, consegue entregar e buscar mais na IA. Quer ver uma coisa? O Walter Long que manda essa, Alessandro. Ele fala assim: bota um prompt na internet, desenha a Cleópatra em um jantar no Egito. Aí ele fala que quando ele fez isso, na época, já tem uns 2 anos que eu escuto ele falando isso, ele trouxe Cleópatra com as pirâmides de Gizé atrás, e numa mesa parecia aquela mesa da Santa Ceia, daquele quadro da Santa Ceia, parecido aquilo. Aí ele falou assim, cara, quem não tem repertório, vai olhar aquela cena e é linda a cena. Mas quem tem repertório vai entender que Cleópatra não morava em Gizé, ela morava em Mênfis. Nem pirâmide tem lá. E que aquela mesa é a mesa da Santa Ceia, não tem nada a ver. Então, é esse tipo de coisa que nós temos. E com a IA eu consigo perceber. E aí eu pego aquela Eu foto tô e falo tomando, assim: essa foto tá errada. Fala, Paulo. eu tô tomando a liberdade para quando você fala repertório, eu tô tomando a liberdade de escrever repertório barra leitura, Sim, sim, tá? perfeito. Leia os clássicos. Aí, por exemplo, eu peguei o filho do amigo meu, tá fazendo jornalismo. Aí eu falei assim, cara, 17 anos, Pedro, cara, um menino que eu conheço desde bebê. E aí ele, ô tio Sérgio, me chama de tio Sérgio até hoje. Tio Sérgio, tá, eu tô fazendo lá, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá estudando IA? Eu tô estudando muito. Eu falei assim, mas não deixe de ler os clássicos. Quais são os clássicos? Aí ele, ele falou lá os caras de jornalismo. Eu falei, beleza, os clássicos de leitura que um jornalista precisa ter. Os discursos dos grandes presidentes, sabe? Os grandes, cara, você tem que ler isso. Por quê? Isso vai te dar repertório. Pra quê? Pra sair na frente. É ou não é? Aí ele tá lá, meu amigo falou que ele tá destruindo tudo agora. Comprou um monte de livro, tá lá, moendo tudo quanto é livro. É isso aí, cara pálido. Esse cara vai sair na frente. Esse cara vai sair na frente. Porque enquanto os outros vão ficar promptando e recebendo aquilo que ele quiser, você vai ter um cara que vai ter crítica ou vai ter repertório para pedir. Eu quero um texto baseado no célebre discurso do general Eisenhower, que foi feito no final da Segunda Guerra Mundial. Caraca, você imagina? Muda completamente o entregável. Entenderam? E por isso que tá bom falar para vocês isso. Entendeu? Que é exatamente isso. Eu gosto de falar da superlicença. Sabe a superlicença da Fórmula 1? A superlicença para você dirigir um Fórmula 1 não quer dizer que você não sabe dirigir. Quer dizer que você está habilitado a dirigir um Fórmula 1. E quem antes assistiu o documentário do Senna, viu, né, que ele, para ir para a Fórmula 1, ele tinha que ganhar um campeonato lá na Europa, para habilitá-lo para usar o Fórmula 1. Quer dizer que ele não sabia dirigir? Ele era um piloto famoso. Mas para que ele pudesse ter aquele petzinho no macacão, ele precisava de quê? Precisava de ganhar um campeonato. Nós ganhamos vários campeonatos na vida. Campeonato de implantar sistema, o campeonato de mudar plano de conta, o campeonato de mudar 3, 4 vezes legislação, ter que fazer tudo de novo, o campeonato de enfrentar uma diretoria, um conselho deliberativo de frente, ter que argumentar com eles, um campeonato de N auditorias que nós tivemos que responder,
Paulão lá, professor, quantas turmas na faculdade você teve que enfrentar? Quantos chefes, quantos coordenadores? Isso te habilita hoje com a IA bum. Agrega os conselhos, as auditorias, né? Tudo isso quando eu assinava balanço. Entendeu? É isso. Eu tô com um balanço de 6 bi no meu CPF. Isso pesa ou não pesa na hora de eu fazer um prompt na internet, na IA? Pesa, pesa. Porque quando eu entrei aqui, a Alessandra lembrava. Parecia cigarro na boca de banguela, não sabia para onde que eu ia. Fiquei perguntando, pentelhando eles. E aí eu fiz o quê? Consegui sair do outro lado, sem livro. Hoje tem manual de contabilidade, hoje tem livro, hoje tem internet, hoje tem seminário da Abrap. Há 11 anos atrás não tinha isso. Ou você era amigo de X, Y ou Z, que eles sabiam, ter todo o conhecimento, e eu não vou falar o nome porque todos nós conhecemos alguns deles. Então tem três, quatro caras que conhecem de contabilidade e previdência, ou era amigo deles, e não estou criticando, estou falando só questão de acesso à informação, ou eu não sabia contabilidade e previdência. Ponto. Não tinha um livro, não tinha nada, nada para aprender. Só que passar por isso me habilita a o quê? A ter um jogo de cintura para hoje usar a IA de uma forma diferente. A Tati recebeu lá, ó, a Ceará Previcon. Ela sabe como é começar uma dessas públicas, com um monte de coisa nova, num estado que não tem cultura nenhuma de previdência, onde o servidor público entende as nossas entidades públicas como ameaça, como inimigo. Como é que eu saio do outro lado? Isso me dá repertório para hoje assumir a educação financeira e previdenciária da fundação e falar assim: caramba, a gente tem que mudar a gente de escrever. Por quê? Porque nós passamos por um caminho. E isso não vai influenciar quando eu for promptar para IA? Vai, vai influenciar. Você ia falar alguma coisa, Marcelo? Você abriu o microfone? Não, quando você falou que estava com patrimônio de 6 bi, a nossa passou agora de 2 bi também. Eu vou para o 12º balanço que eu vou assinar aqui. Eu acho uma responsabilidade gigantesca, né? A gente tem uma responsabilidade absurda, né? É E absurdo. aí, essa fase aí, às vezes, eu fico bastante estressado aí com esse momento, até aquele fechamento e aprovação, né? Aquele momento de março. Lógico, a gente, com o tempo, a gente vai ganhando experiência, né? Uhum. Eu vou para o meu 12º, conforme eu falei, mas no início era bastante estressante, né? E É, eu a vou gente, assinar também. até março. Hã? Eu vou assinar o 12º balanço também agora da fundação. É, é, Acho que nós somos os poucos contadores no Brasil que assinam balanço acima de 1 bilhão de reais. São pouquíssimos contadores, né, que tem. Nós temos muitos contadores, mas com esse nível de responsabilidade são poucos. Me sinto um baita de um privilegiado por isso. Não imaginava que Deus ia me colocar num lugar desse. Foi Deus que me colocou aqui. E graças a ajuda de amigos e a perspicácia do meu repertório pessoal, eu consegui chegar aqui. Agora com a IA. Nick, se eu tivesse IA isso há 10 anos atrás, teria sido diferente. Mas assim, eu não reclamo, porque foi a minha história. Só que ela me habilita a usar a IA. Ela está aqui agora dando mentoria. Ela me habilita. Tudo bem? Mas é exatamente isso. Gente, quem pergunta melhor vence. Não é mais a era da resposta, a era da enciclopédia Barça, a era do Google que responde para você. É a pergunta, é a era das perguntas. E aí o Einstein falava: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Quer ver uma coisa? Como é que nossos filhos aprendem quando eles são pequenininhos? É como? Como que é? É perguntando. Papai, 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 como que é isso? Como que é isso? Ele não responde, ele pergunta. E em algum momento, a gente se desconecta disso quando a gente chega na escola e o coleguinha pergunta, todo mundo fica malhando dele e você se fecha para a maior dádiva que o ser humano tem, que é o poder de perguntar.
E aí, quando eu vou para IA e me reconecto com essa essência minha de ser um grande questionador, as coisas começam a funcionar. Perguntas, perguntas. O encontro 2 ele é só sobre perguntas. Só sobre perguntas. Vou bater muito sobre quinta-feira agora. Marque na sua agenda. Nós vamos sentar e vamos entender o que é uma pergunta, a anatomia de uma pergunta para IA. Instrução vaga, imprecisa, ela não vai te levar. Começar a fazer pergunta, começar a brigar com a IA, não vai dar certo. Eu vou mostrar para vocês que brigar com a IA não dá certo. Mas agora é a hora, a era. Esse slide ficou bonito, né? Esse slide foi quem fez foi a IA. Você tá com. Esse negócio aí, Sérgio, de brigar Ah, com a IA, você me falou isso, eu nunca mais esqueci lá no Congresso. Você virou para mim e falou: não dá certo não ficar dá brigando com certo. a IA. Dá. Não é Começou a ir para isso um que vai lado. fazer com que ela entenda o seu posicionamento. Não vai. Se ela for para um lado que você não quer, para e começa outra pergunta. Se for brigar com ela, não vai adiantar nada. Você vai perder tempo, não vai chegar onde você quer. Aí é onde entra o repertório pessoal e aí é onde entra a gente está conversando aqui. Essa mentoria é para quê? Para você ter, ó, vou mandar que tem coisa pela frente. A IA tem a resposta que você precisa, mas ela não sabe o que você quer. Essa frase é de Sérgio Alain e Epaminondas Cabral. Eu me orgulho dela, porque ela ficou muito legal. Eu fui lapidando para ela chegar aqui. Mas ela não sabe o que você quer. Você tem que falar para ela o que você quer. Não tentar ficar enganando. Sabe aquele negócio? Ah, não sei, só sei que foi assim, a síndrome do Chicó. A máquina, ela é programada para responder sempre. Por isso que ela alucina. Ela é retroalimentada e ela recebe reforço positivo quando ela dá a resposta, independente se a resposta for errada. E ela não erra, tá? Ela só vai para um caminho que talvez não seja o que você quer. Na verdade, ela precisa da resposta, né? Ela precisa da resposta. Vamos imaginar, ela é a prova da ESAF, que você pode chutar. Ela não é a prova do CESP, que ela é recriminada por um erro. É isso, sabe? Então, na prova do CESP, se você errar, você perde ponto. A IA não. Ela pode chutar. E detalhe, tá? Todo mundo fala, ah, mas a IA erra, a IA alucina. Mas não é loucura, tá? Você pode ver que é dentro do halo, só não é o que você quer. E a gente vai entender isso na aula de problemas, entender o que que é um problema. Eu já vou adiantar que problema não é substantivo, problema é adjetivo. E a gente vai ver isso no encontro 3 na segunda-feira que vem, tá bom? E o risco de entendê-la como um oráculo, que ela sabe tudo. Não, a IA não é um oráculo. Não é um oráculo, tá? Ela é simplesmente um repositório de informações brutalmente conectadas de forma incrível, só que ela não é um oráculo. Ela não tem consciência. E ela não sabe o que você quer, viu, Tati? Ela não sabe o que você quer. Viu, Alessander? Marcelo, Paulo e quem for assistir essa aula gravada. Ela não sabe o que você quer. Não brinca de gato e rato com a IA. Não deixa, deixa eu ver o que ela vai trazer depois de um prompt que já está organizadinho, bonito. No começo pode até ser, mas se você está fazendo um documento, cara, não. Se eu sei que tem uma lei que já foi revogada, não deixa ela jogar aquela lei lá. Já diz para ela para tirar as revogadas, sabe? Você tem que abrir o caminho e isso a gente vai ver muito no encontro 2 sobre perguntas, tá bom? Mas eu já estou dando até uns spoilerzinhos lá. Essa tríade aqui, cara, é uma das coisas que eu mais gosto. Para escapar daquela caverna do dragão de né, pergunta, briga com a IA, é foco, capacidade e impacto. Então é cuidado com ruído. Quando você for, eu falo, aqui tá, ficou ruído administrativo, mas é o ruído quando você for promptar, conversar com a IA. Capacidade, operar com curiosidade e rigor. Quando você tiver um problema, se debruça sobre ele
e busca capacidade, sabe? Ah, eu preciso fazer um prompt. Sabe o que eu gosto de fazer muito, Marcelo? Eu coloco uma IA para fazer e a outra IA para me ajudar a perguntar para essa. Eu coloco duas IAs. Essa aqui, ó, me ajuda a perguntar assim, assim. Aí eu vou lá e jogo aqui. Essa aqui faz. Lembra do risco, Alessander? Quem faz não confere, quem confere não faz? Quem paga não controla, quem controla não paga, sabe? Faz isso com a IA, essa curadoria. Pode ser até a mesma IA, mas abre uma janela de contexto de revisor e uma janela de contexto de executor. Pode perguntar, Marcelo. Sérgio, assim, já que você está falando disso, eu ia te perguntar uma coisa aqui que eu tenho uma dúvida, que assim, se você fizer o mesmo prompt em momentos diferentes na mesma IA, se eu jogar um prompt hoje no chat GPT e amanhã eu jogar o mesmo prompt, ele vai me trazer resultados iguais ou diferentes porque são momentos diferentes? Diferentes. 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 Por quê? Principalmente se o seu chat GPT ele tiver com uma opção, que é essa opção aqui, ó. Deixa eu abrir, ver se eu consigo abrir para O vocês. meu é pago. O meu é É, pago. né? Deixa eu só dar uma. Deixa eu só 1,2. colocar aqui. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? Estão vendo minha tela do navegador? Então, beleza. Ó, é essa opção aqui, ó. Chat GPT. Aí você vem aqui, ó. Configurações. Aí vem aqui, ó. Personalização. Tá vendo aqui? Personalização. Clico em personalização. Aí eu tenho aqui, ó. Aqui eu personalizo meu chat GPT. Se você não fez isso, eu posso mostrar para vocês no próximo encontro como personalizar, como o meu está personalizado. Eu até compartilho com vocês a minha personalização para vocês se inspirarem aí, tá? Mas deixa eu ver se ele está aqui, ó. Com É, essa personalização, você está evitando que a pergunta que eu estou colocando em momentos diferentes acesse a base que ela está sendo sempre atualizada. É aqui isso que você eu, está aqui falando? eu controlo. Sabe essa pergunta que o Marcelo me fez? Aqui eu controlo Isso. o rumo, ou seja, eu posso ter respostas diferentes, mas elas estão dentro do mesmo trilho, tá? E aqui, ó, Marcelo, tá vendo aqui, ó, memória? Aqui eu controlo se tudo que eu promptei ele vai ser usado no contexto dos meus prompts futuros, ou se eu desligo isso. Ou seja, ele vai tratar cada janela de contexto de forma estanque. Eu posso fazer isso. Mas, Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de deixar a minha memória, porque o meu chat GPT é minha cabeça. Então, ele vai seguir dentro da minha linha de raciocínio. Mas você pode, eventualmente, desligar isso aqui para algo que você quer. Bicho, eu não quero contaminar com nada. Eu desligo isso aqui, pronto, volto aqui e ligo de novo. Porque aí ele vai usar a janela de contexto só que você promptou. Mas tá, depois eu mostro para vocês eu com fiquei mais com a cuidado. dúvida. Eu Duvide. fiquei com a dúvida. O Marcelo, ele fez uma pergunta às 10 horas da manhã, me responda X. Aí Uhum. ele segurou essa pergunta, das 10 até às 16, a internet ela está sendo alimentada com perguntas, com novas informações, uma resposta que apareceu lá, a inteligência artificial está se alimentando. Então, ela agora tem mais base para responder responda X. O que eu estou entendendo é o seguinte: se eu mudo o tempo, a resposta é diferente porque a inteligência artificial ela se muniu de mais informações. Quando você faz essa trava no chat GPT, você está dizendo assim: olha, você só pode olhar aquilo que eu estou perguntando, aquilo que está dentro do meu perfil de interrogação? Não, aqui é a minha memória dentro do meu chat GPT. Essa que você falou, ela continua atualizando. Detalhe, não é tão online assim, tá, Paulo? O que aconteceu das 10 da manhã às 16 da tarde, vamos colocar só exemplo, tá? Ele não vem para essa base aqui tão rapidamente. Por quê? Os algoritmos, eles estão lendo a internet toda, entendeu? Então, assim, é,
Você imagina que se for, por exemplo, uma pergunta específica de contabilidade, você concorda comigo que não muda de manhã para de tarde? O que eu falo é o seguinte, é, pode mudar porque ela é uma equação matemática. Quando você perguntou anteriormente, você mudou a equação de toda a sua, do seu GPT. O seu GPT está mais inteligente. A gente não está mais inteligente de tarde do que de manhã? É a mesma coisa. A questão da internet, ele tem influência sim, mas não é tão. Imagina no tempero, é, imagina que de manhã ele, a internet inteira, ele colocou mais um pouquinho de páprica. Mas por que páprica? Porque é mais difícil de achar e você tem que botar muito pouquinho, dá uma diferencinha. Aqui já é o sal no tempero. Ou seja, se você está promptando o dia inteiro, o seu chat GPT está mais inteligente no final da tarde. Detalhe, não estou falando que ele vai chegar assim, você perguntou Brasil, ele vai à África do Sul, não, não é isso. Mas ele vai ter nuances diferentes. Por isso que, se eu tiver que perguntar a mesma coisa, eu trabalho com a mesma janela de contexto, só que isso a gente vai aprender na aula 2 do de perguntas. Aí a gente vai entrar muito nisso sobre o que você falou. Mas sim, eu não posso afirmar que a pergunta e a resposta vai ser a mesma. E sim, eu já consegui que a resposta fosse a mesma, tá? Já consegui. Aí depende de quê? Da intenção Da pergunta. do meu repertório pessoal. Exatamente. Eu Tá, posso, entendi. sabendo que, sabe, olha o que é legal aqui da mentoria. Sabendo disso, você concorda comigo que você vai para pergunta diferente? Você vai para pergunta diferente. Sabendo que ela pode mudar, você fala, olha só, você pode pegar um chat aqui, ó. Vou pegar um chat aqui, ó. Aqui, ó. Amigo meu aqui, ó. Amigo meu comprou um Uno, a gente tava botando a roda no Uno dele lá no chat GPT. Eu queria botar essa roda aqui do chat do Maréia, queria botar no Uninho dele, que ele tá reformando aqui no 1.6R, tá? Sonho de consumo, tô doido para ele terminar para dar uma volta, porque meu sonho de consumo é dar uma volta num carro desse. Só que acontece, eu poderia pegar essa aqui, ó, essa resposta, clico aqui, ó, mais ações, tá vendo? Derivar um novo chat. Quando eu derivo um novo chat daqui, isso que eu cliquei, né? Derivei um outro chat, eu parto um novo chat daquele que eu já comecei. Ou seja, eu trago a minha pergunta para o meu trilho. Mas isso a gente vai ver melhor no encontro 2. Mas aqui eu já dei já uns spoilers legal aqui já, viu? Para vocês. Beleza? Vamos aqui para voltar para a mentoria. E aqui no nosso cara. E aí, ó, eu queria passar para vocês. Olha só, esse aqui é o meu notebook LM da minha mentoria. Aqui estão todas as aulas que eu dei. As aulas que vocês têm acesso, vocês podem pegar e fazer a mesma coisa aqui. E aí, o que acontece? Aqui eu melhoro as minhas aulas. Nossa, Sérgio, você pega as aulas e melhora com IA? Sim, cara pálida, faço isso. E sugiro que você faça também com essas coisas aí. Entendeu? Porque eu não vou ficar perdendo tempo, sendo que eu tenho o quê? Eu tenho 20 e tantas aulas aqui que eu posso usar como repertório e melhorá-las. E aí, olha, desculpa pelo espirro, foi iminente. E aí, o que acontece? Olha só, eu fiz. Essa apresentação ficou boa, mas eu queria me aprofundar num ponto que são os princípios. O que que eu fiz? Eu dividi em duas e peguei para a segunda. E quando você clica aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ver comando personalizado? Aqui eu tenho o comando que eu fiz para o outro. Eu posso copiar e melhorar para um novo prompt, mas eu vou ensinar vocês isso nas próximas aulas. Mas aqui, ó, eu queria um prompt mais específico de quê? Baseado nos princípios. Lembra que a gente parou na superlicença? E aí, pode falar, Paulo, Tá, eu só quero me achar aqui. se acha. Parei, deixa eu voltar. Eu estou entendendo que o notebook LM, eu crio uma base e toda hora que eu quiser uma coisa dessa base, a base só é aquela. Eu estou evitando que a inteligência artificial vá no mundo. O mundo dela é Sim, aquela base. Estou sim, certo? tá certo. Quando você fala chat GPT, Hum, eu estou entendendo que é o mundo
fora daquela base. Então, como é que eu vou no mundo fora da minha base? E aí, o meu comando, a minha gestão desse mundo fora daquela base, é naquele comando que você fez lá das suas memórias das restrições, é V- ali? Vou te explicar isso de forma detalhada no próximo encontro. A gente vai entrar Eu tenho paciência. exatamente nisso. Então, Tá, joia. vamos solidificar nos princípios, porque eu vou construindo aqui um conhecimento, empilhando para vocês, tá? Tá, Vai dar joia. certo, garanto que vai dar certo. Ou seja, princípio hoje, no outro pergunta. Aí que você vai falar assim: caramba, quando eu pergunto com princípio, o negócio já dá bom. Depois eu vou e aplico ele em problemas. Aí depois você vai ver a mágica acontecer toda, tá? Então, vamos chegar lá. E aí, o que que eu fiz aqui, dentro do meu contexto restrito? Eu fiz o que? Me aprofundei. E detalhe, quando você for usar o notebook LM, depois eu vou mostrar com vocês isso com mais profundidade, mas use assim, esse prompt, peça para ele usar o Nano Banana. O Nano Banana é a ferramenta de gerar imagem do Gemini. Quando você pede use o Nano Banana para gerar as imagens, ele gera isso aqui, ó. E fica muito mais legal, tá? Então, dica. E você pode pedir paleta de cores, sabe quem tem a paleta de cores lá da fundação, que é da identidade visual? Você pode colocar a paleta de cores, ele vai usar a paleta de cores, então isso ele já está bem legal. O que que não está bom ainda? Ele só gera em PDF, mas já tem rumores que você vai conseguir gerar e vai gerar no Google Slides, e de lá você vai conseguir baixar em PPT. E aí as coisas melhoram muito. Eu prefiro o PowerPoint, tá? Mas isso aqui está muito legal, ficando muito legal. Olha só, você é o eixo e a máquina é a extensão, tá? Princípios, né? A IA não é substituto, a gente já falou, é matemática de alta precisão, é algoritmo. Lembra, Marcelo, aquela conversa nossa? É matemática. Se eu começo a brigar com a IA, ela coloca isso na equação, tá bom? Aí o primeiro princípio, ela não é um oráculo, entendeu? Ela é um Excel anabolizado com elevado à enésima potência, tá? Só para você ter uma ideia. Entendeu? Se você aceita a resposta sem revisar, você abdicou da liderança. Cuidado, cuidado com a resposta, sempre. Princípio 2: a pergunta define a resposta. A IA tem a resposta que você precisa, mas ela não sabe o que você quer. Isso é um princípio. Princípio um, ela não é um oráculo. Princípio 2, a pergunta define a resposta. Perguntas vagas geram mediocridade e não existe pior época da história para você ser medíocre, tá? Quem pergunta melhor vence. Terceiro princípio, ela erra com convicção. A IA erra com convicção, porque ela é treinada para dar resposta independente da resposta que ela vai dar a resposta. Se eu sei disso, como que eu vou avaliar as respostas dela? Diferente, não é? Não é com um olhar diferente? Quando eu olho que ela não é um oráculo, que a pergunta define a resposta, que ela erra com convicção, eu não olho diferente. Aí a mente com confiança de um especialista. Por isso que tem aquela história lá de juiz pega advogado com petição feita pela IA. Porque o cara simplesmente não revisou. Simples assim, não leu. Leia a resposta que a IA te dá. Tenha essa cultura de ler a resposta inteira, tá? Vocês aqui vão fazer isso. Opa, Antônia, admiti. Entendeu? Vocês vão aqui, vão fazer esse tipo de curadoria nas respostas. Seja bem-vinda, Antônia. A Antônia acabou de entrar aqui. A gente está já caminhando aqui, mas a aula está gravada. Você vai poder assistir depois, tá bom, minha amiga? Tá, joia, obrigada. Fica Você está falando, eu tranquila. tenho um diretor que ele fala assim, Sérgio, Ah, confiar é bom, mas conferir é melhor. é, confiar é bom, Mais ou menos conferir é isso. melhor. Gostei dessa frase, vou usar ela no futuro, Fique à tá? vontade. Tem um professor aqui em Brasília, o nome dele é Jorge Katsumi. Você já ouviu falar, Sérgio? Já. O professor Jorge, ele diz assim, o contador não confia, confere.
Confere, confere. E Isso aí. o usuário de IA não confia, ele confere. Tudo bem? Passando aqui, ó, o contexto é rei. Quando você vai fazer uma pergunta, qual que é o contexto? O que que você quer? E isso a gente vai entrar muito forte na próxima aula, tá? Sim, sem cenário, a IA alucina. Você é o diretor. Imagina, gente, o cara é o diretor de um filme de frente para um Leonardo DiCaprio, um baita de um ator daquele. Se ele não diz o que o cara tem que fazer, o cara vai fazer do jeito dele. É ou não é? Só que é do jeito do Leonardo DiCaprio quer, lógico que vai adquirir um pouco, se ele chamou o Leonardo DiCaprio é porque ele quer a capacidade dele, mas ele precisa direcionar o cara. Exatamente com a IA, tá? E outra, o óbvio precisa ser dito para a IA. É tão óbvio isso, tanta gente fala isso, mas é porque isso tem que dizer para ela o que é óbvio. Não use a lei que não está vigente. Foque nos arquivos X, Y e Z. Dê um nome para eles. Mas a gente vai ver isso melhor nas próximas aulas, tá? Mas princípio 4, contexto é rei. Princípio 5, o seu repertório pessoal. A ferramenta é a IA, mas a técnica é você. Seu repertório é o que alimenta a bateria da máquina. Ou seja, a sua história alimenta isso. Tudo bem? 6. Cuidado com os dados. Segredo não se conta nem para melhor amigo, nem para algoritmo. Por quê? Vai para a tela. Esse dia saiu a reportagem que o chefe de segurança da Casa Branca compartilhou dados de segurança lá no chat GPT gratuito. Gratuito. De quem é a responsabilidade? Do chat GPT? Não, é minha. Minha responsabilidade. Então, se é segredo, ou seja, um produto grátis, principalmente os grátis, o cara está usando meus dados e ele diz: eu estou usando seus dados. Esse eu acho que é o ponto, um ponto crítico aí, eu não sei porque eu não, as outras aulas eu não consegui ver, né, Sérgio? Acho que é um ponto de reflexão, né? Até que ponto que está a governança disso dentro das entidades, né? Porque assim, aí eu vou, como você mostrou, assim, você trazendo ali os balancetes, mas são números que vão ser publicados, né? Não há problema algum nesse sentido, né? De segurança da informação. Mas e outras informações, né? A gente está inserindo ali. Você já identificou aí na sua experiência, nos seus estudos, algo que tem sido realizado ou praticado nas entidades ou nas empresas para trazer mais esse, não é um conforto, é uma segurança mesmo para a alta direção, né, no sentido da utilização da IA com dados sensíveis, dados pessoais, até dados de negócio, né, porque Sim, outro dia mesmo a gente estava discutindo aqui a questão da IA utilizar, ajudar a redigir uma ata de diretoria ou de conselho deliberativo, conselho fiscal, mas como é que você coloca isso na IA? Né? uhum. Tem dados ali que são dados são dados confidenciais. Né? Eu Sim. acho que, não sei se isso ainda à frente você vai abordar, né? Eu acho que a Não, gente mas é uma precisa boa evoluir pergunta. nesse debate, né? É uma boa pergunta. Sabe por quê, Alessandra? Eu vou colocar aqui algumas questões básicas, tá? Primeiro, eu tenho que ter a mesma curadoria da IA que eu tenho com a internet. Eu não tenho, eu assino um termo quando eu entro na fundação que eu não posso ver mulher pelada, não posso colocar os dados dos participantes na internet. Não tá escrito isso lá? Não é isso. Uhum. É isso que acontece. Eu assino e me responsabilizo que eu, na minha estação de trabalho, vou ter acesso à internet e não vou usar de forma particular e tal, não é? Eu acho que o primeiro que ele teria que ser agora, todo mundo deveria assinar um termo desse com relação à IA. Falar, bicho, seguinte, a gente não tem a IA ainda, não tem a IA oficial, que é um problema.
Mas assina isso aqui, ó. Você se responsabilizando, dizendo que não vai colocar, dizendo que não. Só isso. Política, sabe, Alessandro? Simples. Pega a da internet, duplica ela, adapta ela para IA, ou pega da internet e amplia ela com a IA. E mete o cara para todo mundo assinar. Acabou. Você E na verdade isso é fez. risco operacional, né? É risco operacional. E como é que a gente faz com risco operacional? A gente anula? Não, a gente mitiga. Porque sempre vai ter uma capivara que vai entrar lá e vai colocar o nome do participante, ou vai roubar o nome do participante. Mas o que que a gente se resguarda no risco, né? Onde, quando eu estudava risco mais. Eu mitigo. Moto cara para assinar, ó, beleza, você expôs o dado, está demitido, do justa causa. Entendeu? O problema é que a gente não Ah, tem nem legal. isso. Com 3 anos de IA, 3 anos de IA, rodando a alta, a gente não tem nem isso. Eu estou falando que lá não tem. E eu tô batendo, gente, pelo amor de Deus. Ah, nós temos que fazer uma política de IA. Não, cara. Manda todo mundo assinar, dizendo que é responsável, dizendo que não vai usar dados sensíveis. Depois eu vou ver outra coisa. Eu concordo. A gente discutiu isso. Ah, vai trazer uma política. Peraí, o pessoal precisa entender o que é IA primeiro. Você vai trazer uma política antes de entender o que é IA. E aí entra nessa discussão, né? Mas eu anotei que interessante. Realmente eu não tinha pensado no simples. A gente fica buscando a Simples. lua, né? A lua. É, Vai, faz o seguinte, amanhã, Alessandro, pega a sua política de lá de aquela lá que o cara assina quando entra, dá uma lida nela, joga ela no chat GPT e fala assim, bicho, eu quero que você amplie ela para as regras de segurança e de controle de dados para IA. Ele vai criar um capítulo lá e pede todo mundo para assinar de novo. E, inclusive, associa a esse termo aquela proteção de dados, É, a porque LGPD ali é que mistura mora o tudo. perigo. É, mistura Coloca tudo. a lei de proteção de dados, acabou. E fala assim, bichão, você pode fazer o que você quiser. Mas se errar, se você vazar um dado, você está demitido. Pronto. Responsabilidade. Sabe aquela coisa de americano? O americano, ele fala, bicho, se você fizer, eu vou te punir. Não vou ficar te procurando lá atrás de você, o que que você está usando. E outra, outro Não é princípio, vigiar, tá? né? Não vou É vigiar, todo limitar. mundo adulto. As 4 linhas Exatamente. é aqui, ó. 4 linhas. Detalhe, outra coisa, sabe a meninada que tá usando pra valer? Traz esse cara pra perto. Não pune esse cara não, porque esse cara é o cara que tá fazendo as coisas. esse é o ponto que eu ia comentar aqui. Porque quando você não tem, aí você limita tudo pela negativa, não pode usar. Aí você limita as pessoas que querem usar para trazer algo diferente, algo inovador, algo para facilitar a vida, né? Então, assim, acaba que você proibindo, você limita Limita. o intelectual das pessoas. Esse que é o E, ponto, sabe? e não tá na hora, não tá na época de limitar. Tá na época de deixar a molecada trabalhar e fazer. Agora, eu tenho que descobrir o que que esse cara tá fazendo, como esse cara tá fazendo, e falar, ô bonitão, vem pra cá, vem pra perto. Vamos ver o que você está fazendo? Vamos institucionalizar isso? Porque o que eu tô vendo às vezes tem caça às bruxas. Ah, fulano de tal tá usando, nossa, que coisa horrível. Eu já vi gente criticando lá na conversa. Já vi conversinha, eu tive até resposta feia já. E olha que eu não sou de fazer isso. Ah, tá usando, o Sérgio tá usando IA. Usou IA? Usei mesmo. Você tem vergonha de usar o Excel? Você tem vergonha de usar o Word? Você tem vergonha de usar a internet? Eu não tenho vergonha de usar IA, não. Não tenho vergonha, não. E se isso for uma crítica, o problema é seu, não é meu, não. Porque você não está entendendo o que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, para mim, duas coisas. Pega a política de internet, amplia ela para IA. Sim, você faz isso em 2 tempos. Responsabiliza quem for fazer besteira. Não pode usar, não pode colocar dado sensível, nananana. E descobre quem está usando mais e traz para perto, bota numa mesa e fala aí, bonitões, o que que vocês estão fazendo? O que que a gente pode colocar isso como regra? E aí você vai descobrindo o que que você vai precisar comprar, quem você vai precisar treinar. Eu tô Amanhã eu vou começar um projeto à noite, né, fora do horário de trabalho, né, que é um projeto de diagnóstico de IA. Tem uma empresa que me contratou. Ou seja, eu quero comprar, não sei o que, bicho, vamos fazer um diagnóstico. Quem?
onde, qual ferramenta, antes de você sair comprando um monte de coisa, licença e treinando todo mundo em curso que não vai servir para nada para a entidade. E amanhã eu vou fazer um diagnóstico. A gente vai sentar e vai olhar. Aí eu vou falar, ó, você tem que treinar fulano, aqui você pode botar IA, e a IA é essa, essa, essa. Vou começar por, Conhecer o né? time e conhecer o ambiente, né? Exatamente, e saber qual que é o diagnóstico que eu preciso. Exatamente. Então eu vou começar a fazer isso agora. E aí lá, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer isso, faz o diagnóstico, entendeu? E essa que eu falei aqui, cara, você pode fazer amanhã, resolve amanhã e vou te falar, você vai dar uma baita de uma notícia boa ainda para os seus participantes. Olha, nós usamos e estamos controlando, sabendo que a gente está de olho, sabendo que a gente está. Ah, depois eu vejo o que que eu faço, qual IA que eu vou usar, tá bom? Ok, Sérgio, obrigado. E aí, não terceirize o raciocínio para IA. O raciocínio, ele ainda é braçal. A IA, ela, você tem que usar a IA para encontrar seus pontos cegos, para ampliar aquilo que você está fazendo, para acelerar, para melhorar aquilo que você já fez. Mas ela não evita o esforço de pensar. Ainda dá trabalho pensar, ainda é cansativo pensar, ainda é gostoso pensar. E com a IA você vai conseguir fazer isso de uma forma muito, muito, É muito mais rápida. necessário pensar. É necessário pensar. Necessário pensar. E Somos você humanos, né? pensar com IA é aquela questão do Aí, exoesqueleto, né? exatamente. Mas pensar Você, é um ato humano. um ato humano. Nós voamos, nós andamos sobre as águas, nós andamos a 300, a 1.000 km/h num trem, porque nós um dia pensamos. Nós fomos na Lua, nós demos ré no foguete, pelo poder do pensamento, da criação. E aí, papo de crente, tá? Aparentes. Papo de crente. Para mim, uma das. Lá Deus deu a porção de Deus dentro do homem. Uma delas, para mim, é o poder de criar as coisas do nada. Porque o cavalo faz coisa de cavalo. O leão faz coisa de leão. A cobra faz coisa de cobra. A gente faz coisa de leão, coisa de cavalo, coisa de cobra. A gente faz um monte de coisa porque a gente tem esse poder de criar. E isso aqui, na IA, ele amplifica muito. Eu gosto de olhar a IA da forma positiva, onde ela vai acelerar, ela vai melhorar a nossa vida, ela vai trazer mais repertório, vai trazer mais capacidade para a gente. E é isso que eu quero plantar no coração de vocês. Quando alguém fala, não, cara, isso aqui é para ampliar, bora, vamos para frente, vamos usar isso aqui dentro. Nós já estamos com 23, 24, 25. Será que a gente vai terminar onde 26 sem o mínimo de uma política, essa política que eu falei, sem ter uma abordagem de inteligência artificial em tudo que a gente faz? E é por isso que vocês estão aqui. E vocês, com certeza, vão sair na frente com relação a isso. Quero ouvir vocês. Posso falar? Pode? Bem, eu quero dizer o seguinte: eu entrei nessa aula pensando que eu ia conhecer uma ferramenta, mas eu tive a grata satisfação de pensar, enquanto você falava, vários conceitos que caberia direitinho desse processo. E o grande aprendizado que eu tive na noite de hoje foi que, assim, trazendo para a minha área, que eu estudo bastante hoje, que é psicologia e finanças comportamentais, na verdade, o resumo que eu daria para a aula de hoje é que a gente tem um cavalo muito bravo e que a gente precisa aprender a andar com ele, senão ele vai levar a gente para onde ele quiser. Eu acho que Exatamente. esse é o grande barato. Exatamente. É isso aí. Mais alguém? Sérgio, gostei muito da primeira aula, né? Assim, deu realmente para ter
um panorama, né, sobre o que que a gente está enfrentando, né, no nosso dia a dia e como é que a gente pode utilizar melhor, né, essas ferramentas que estão disponíveis. E aí eu queria pedir para compartilhar aí a tua personalização do chat GPT, que Pô, eu estou procurando usar mesmo assim, no meu dia a dia, para fazer pareceres, para fazer relatórios, né? vou Estou compartilhar. começando já a fazer isso, mas aí realmente essa parte das demonstrações, né, com o notebook LM, eu realmente queria ampliar essa, essa análise, né, até para que realmente a gente saia do braçal e fique mesmo na estratégia, que eu acho que é a Uhum. dificuldade de todo mundo, né? Tem os líderes acabam ficando muito no manual, né, muito no operacional e realmente o chat GPT, o notebook LM, as ferramentas de IA, eu acho que vão trazer essa luz de volta, né? Assim, de facilitar o trabalho braçal para que realmente a gente pense na estratégia, né? No crescimento operacional da entidade, assim, no sentido de ampliar uma cobertura, de ampliar as ofertas, de melhorar a comunicação, né? Que eu acho que não é só porque as pessoas não entendem ou porque não tem cultura. Eu acho que a gente ainda é um pouco distante das pessoas como um todo, né? Assim, de conversar, de estar presente. Acho que também tem muito isso no segmento, o fato da gente não crescer, né? Não poder não ofertar mais planos, né? Outras pessoas não entram. Sim. E é isso. Eu vou. A próxima aula é a aula de perguntas. E aí vocês me lembrem. Vou preparar isso, mas me lembro de eu começar a aula mostrando a minha personalização, tanto do Gemini quanto do GPT. Aí eu vou copiar elas e vou mudar para vocês. Vocês vão pegar e aí no final da aula vocês vão conseguir até melhorar para vocês, tá? Mas aí a gente pega na próxima aula, eu já começo, quinta-feira, começo mostrando como que eu abro meu GPT e copio e colo para vocês. Pode ser assim? Que aí a gente já pega tudo numa linha só, num contexto. Se eu esquecer, vocês me lembram. Ó, Sérgio, você começou falando. Eu já começo mostrando isso, tá? Pode ser? Porque eu queria Ok, muito bem Sérgio. que vocês raciocinassem de hoje até quinta sobre o que a gente falou. Eu vou pegar a aula, eu devo subir a aula amanhã, tá? E aí eu queria que vocês, né, tem uma questão muito boa de aprendizado. Daqui a 2, 3 dias vocês voltam e consigam assistir essa aula toda, vocês vão ver o tanto que isso vai entrar na cabeça de vocês, tá? Pelo menos em vezes dois, deixar ela esfriar na cabeça. Daqui a 2 dias você assiste ela de novo, você vai ver o tanto que sua cabeça vai, bum, vai explodir de outras coisas que você não viu aqui, tá? Então é uma técnica de estudo muito boa também. Mas vou compartilhar. Sérgio, isso que você está falando, assim, conhecimento, quando você tem um- uma questão dessa muito nova para todos, né? A gente sente que parece não, mas é o mundo, né? A parte de inteligência artificial. E assim, eu tenho estudado muito. Assim, lógico que eu tenho as minhas limitações e tal, porque por enquanto ainda é muito inicial para mim. E cada vez eu tenho uma sensação que eu não sei se você teve essa sensação quando você iniciou, que quanto mais você aprende, mais parece que você não sabe nada. Isso também aconteceu comigo, porque eu tenho um hobby muito grande que é estudar história, né? Eu amo história, eu sou viciado em história, estudar história desde criança. Uhum, Por isso que eu viajei muito, em muitos lugares no mundo. uhum, E essa sensação esse vício que eu tenho em estudar história, parece que eu estou tendo essa sensação que estou tendo quando estou estudando IA. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada. E assim, uhum, e a sensação que vai mudar muita coisa ainda. Que vai mudar e que vai ser um estudo constante isso. uhum. E isso tende a virar uma cachaça. É. De você querer ficar estudando, aprender, aprender e aprender cada vez mais. É, Né? Isso é, parece que foi uma linha que você seguiu. Você está
né? Aprendeu demais e foi cada vez mais querendo aprender sobre isso, porque você sentia que aquilo, cada vez mais você sabe que não sabe nada e tem que aprender mais. Eu sou enciclopedista, tá, Marcelo? Então, desde pequeno, eu pegava a enciclopédia e ficava folheando ela. Então, minha mãe me falava isso, que ficava folheando livros, e eu gosto muito desse. Para mim, tudo é muito legal, sabe? Às vezes eu entro em assuntos completamente diferentes. O algoritmo da formiga lá, que o pessoal descobriu que a formiga sempre encontra o melhor caminho. Aí eu vou estudo aquilo, cara, sei um monte de coisa. E você imagina isso com a internet e depois agora com a IA. Então, sim, é um mundo novo, é um mundo para quem é curioso, é um mundo ilimitado, mas eu entendo que a gente, quando a gente tem esses princípios muito bem norteados, a gente consegue canalizar essa energia para algo produtivo, porque a gente corre o risco também de ficar naquele looping infinito de busca e busca. E eu tenho uma coisa, Marcelo, na minha vida que acho que é muito, muito clara. Sabe aquela brincadeira de ligar pontos que a gente fazia quando era criança? Ligava um no dois, o dois no três, e no final o desenho aparecia. Para mim, a vida da gente, no final, ela tem que fazer sentido. Ela tem que fazer sentido. Então, eu também não posso ficar minha vida inteira só marcando pontos, porque eu posso correr o risco de chegar no final da vida, olhar para trás e nada fazer sentido. Então, eu acho que a gente, sim, tem a oportunidade da IA de marcar um monte de pontos que a gente nem sabia que existiam. Mas em algum momento eu tenho que dizer não, parar, relaxar um pouco, curtir a vibe de estar conseguindo fazer isso e ligar os pontos. Tem que fazer sentido. Eu tenho que entregar mais, eu tenho que entregar mais descansado, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que ter mais tempo para minha família. Tem que fazer sentido. Porque senão, eu assisti um documentário uma vez que fala assim, documentário da Netflix. Ele falava assim que toda a criação do homem traz consigo uma maldição. E a maldição do conhecimento também ela é muito perigosa. Sentar nesse looping eterno de conhecimento, ele cansa, sabe? Tem um cara muito sábio que falava assim que tudo é vaidade e enfado. E um dos caras mais sábios que já passaram nessa terra. Então a gente tem que tomar só cuidado com isso, porque eu comungo do que você faz. Porque isso aqui, amigo, para mim, se deixar, eu fico horas com isso aqui, porque é o que eu gosto, que eu sei fazer. Mas eu tenho que fazer sentido. Se não fizer sentido, é só correr atrás do vento. Então é só essa dica que eu deixo, assim, entendeu? Tem que fazer sentido em algum momento. É isso, gente. É isso aí. Aqui não é É, só ensinamento de ar, são reflexões. Olha, Sérgio Cabral. reflexões, reflexões, reflexões. Caminhar comigo tem essas Esses paradas aí, cabelos entendeu? brancos não foram à toa, né? Não Não, não foram à foram toa, né, não, Paulinho? não foram não, não foram não. Antônio, Pessoal, você entrou mais tarde. Eu queria só dizer que a aula vai ficar gravada, mas se tiver alguma dúvida também você pode me procurar. Você vai poder assistir às aulas das próximas turmas também, se quiser assistir ao vivo. Fica tranquilo, você está em casa, tá bom? Ai, joia, obrigada, Sérgio. Eu vou perdoar um pouquinho, porque Não. estou começando agora a mexer com essas coisas. Na verdade, eu tenho até receio, porque Uhum, eu sei que a gente tem que saber fazer uma pergunta bem elaborada para não cometer erros, né? Então, é algo novo para mim. Tenho muita curiosidade, uhum. até Não, porque, assim, eu tenho um lado que ele verte para programação. ótimo. Eu comecei isso através de um sistema da TOTUS, que eu comecei a observar os analistas mexendo nesse sistema, colocando Uhum. comandos lá, e isso me aguçou bastante. É tanto que hoje Ah, eu consigo desenrolar algumas formas no sistema por ok. conta dessa questão. Então, mas o meu medo é justamente a questão das informações, que a gente tem que ter cautela, não pode simplesmente sair colocando o que vem em mente. Mas a gente vai conversar bem isso no próximo encontro, quinta-feira. A aula vai ficar. Eu devo subir essa aula amanhã à noite, deve subir, porque demora um pouco processar aqui no Zoom, mas pode ficar tranquilo aí que
A gente está junto, tá? Nessa caminhada e eu vou te acompanhar. Se precisar de tirar alguma dúvida, é só mandar uma mensagem direto para mim. Tá Tá ótimo. bom? Tá ótimo. Gente, nove h Beleza, 20 gente? vão dormir, descansar. Boa noite, Deus abençoe. Quinta-feira também de volta. Foi uma honra, viu? Tchau, Um tchau. abraço, obrigado, Sérgio. Um abraço a Igualmente. Tchau, todos, gente. Boa pessoal. noite. Até Tchau, tchau. quinta. Abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite.